Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso estudo de hoje. Neste vídeo, vamos explorar os incríveis detalhes do relato da criação em Gênesis 1:23. Aqui, veremos como Deus, com sua palavra poderosa, trouxe ordem ao caos e formou o universo. Nos versículos 1 a 5, mergulharemos no início de tudo, quando Deus criou os céus, a terra e a luz. Em seguida, nos versículos 6 a 10, veremos como ele organizou as águas e fez surgir a terra seca. Já nos versículos 11 a 15, descobriremos como a vegetação e os corpos celestes foram criados, trazendo vida e ordem ao mundo. E, finalmente, nos versículos 16 a 23, vamos acompanhar a criação dos grandes luzeiros, das aves e das criaturas que enchem os mares. Cada detalhe dessa narrativa nos mostra a perfeição e o propósito do plano de Deus. Então, prepare sua Bíblia, seu coração, e vamos começar. O início da criação. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus é apresentado como o autor absoluto da existência. A frase no princípio estabelece o ponto inicial do tempo, deixando claro que antes deste momento só havia Deus, eterno e sem começo. O ato de criar é descrito pelo verbo hebraico bara, usado exclusivamente para a criação divina, destacando que tudo foi feito do nada. Céus e terra é uma expressão que representa o universo em sua totalidade, tanto o mundo físico quanto o espiritual. Este versículo não apenas nos apresenta o poder de Deus, mas também a ordem lógica de que todas as coisas começaram nele, enfatizando sua soberania e autoridade. Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui, vemos a descrição do estado inicial da criação. Sem forma e vazia transmite uma imagem de desordem, um mundo ainda inabitável e sem propósito. O abismo é apresentado como uma vastidão de águas primordiais, coberta por trevas, representando o caos total. Apesar disso, o Espírito de Deus está presente, pairando sobre as águas. A palavra pairava no hebraico carrega a ideia de cuidado protetor, como o de uma ave sobre seus filhotes. Esse momento é cheio de expectativa, pois o Espírito está prestes a agir, mostrando que Deus nunca abandona o caos, mas o transforma com seu poder. Gênesis 1:3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Com uma simples palavra, Deus quebra as trevas e introduz a luz. Este ato não requer esforço físico, ou basta sua ordem para que a luz passe a existir. A luz aqui é mais do que uma iluminação física, ela representa a ordem, a clareza e a presença divina no caos. Deus fala, e a criação responde imediatamente, demonstrando a autoridade absoluta de sua palavra. Este versículo nos ensina que a voz de Deus é suficiente para trazer transformação, mesmo nas situações mais sombrias. Gênesis 1:4. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Após criar a luz, Deus a avalia como boa. Esse julgamento não é apenas estético, mas funcional e moral, indicando que tudo o que ele faz é perfeito e tem propósito. A separação da luz e das trevas não é apenas um ato físico, mas também simbólico, representando a introdução de limites, ordem e definição no universo. A luz traz um contraste necessário para que o caos ceda espaço à harmonia. Gênesis 1:5. Deus chamou a luz dia, e as trevas, noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Ao nomear a luz como o dia e as trevas como a noite, Deus exerce sua soberania e domínio sobre o tempo. Ele organiza o ciclo temporal que passará a reger toda a criação. O tarde e manhã representa o primeiro ciclo completo, encerrando o dia inaugural da criação. Este ato mostra que Deus não apenas cria, mas estabelece ordem e ritmo para o universo. No princípio, quando tudo era caos, Deus trouxe a luz. Em um universo sem forma, envolto por trevas e águas indomáveis, sua presença não era passiva. O Espírito de Deus pairava, pronto para agir, como quem contempla a obra que está prestes a iniciar. Com um comando, haja luz, ele transformou a escuridão em claridade. A luz não veio sozinha, ela trouxe ordem, definiu limites e inaugurou o primeiro contraste do universo, o dia e a noite. Essa criação inicial é mais do que uma obra grandiosa. Ela é um testemunho do poder transformador de Deus.
Onde havia vazio, ele trouxe propósito. Onde havia desordem, ele estabeleceu ciclos e limites. Assim como ele nomeou o dia e a noite, ele atribuiu significado a tudo o que fez. E, ao olhar para sua obra, ele declarou que era boa. Isso não era apenas uma avaliação estética, mas uma expressão de satisfação com a perfeição de sua criação. Esse primeiro dia nos ensina que, mesmo em meio ao caos, Deus está presente, pronto para agir com sua palavra poderosa. Assim como ele trouxe luz às trevas do universo, ele pode trazer clareza e propósito às áreas desordenadas de nossas vidas. O primeiro dia da criação não é apenas o início do mundo, é um convite para confiarmos no Deus que organiza, transforma e preenche tudo com significado. O início da criação. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus é apresentado como o autor absoluto da existência. A frase no princípio estabelece o ponto inicial do tempo, deixando claro que antes deste momento só havia Deus, eterno e sem começo. O ato de criar é descrito pelo verbo hebraico bara, usado exclusivamente para a criação divina, destacando que tudo foi feito do nada. Céus e terra é uma expressão que representa o universo em sua totalidade, tanto o mundo físico quanto o espiritual. Este versículo não apenas nos apresenta o poder de Deus, mas também a ordem lógica de que todas as coisas começaram nele, enfatizando sua soberania e autoridade. Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui, vemos a descrição do estado inicial da criação. Sem forma e vazia transmite uma imagem de desordem, um mundo ainda inabitável e sem propósito. O abismo é apresentado como uma vastidão de águas primordiais, coberta por trevas, representando o caos total. Apesar disso, o Espírito de Deus está presente, pairando sobre as águas. A palavra pairava no hebraico carrega a ideia de cuidado protetor, como de uma ave sobre seus filhotes. Esse momento é cheio de expectativa, pois o Espírito está prestes a agir, mostrando que Deus nunca abandona o caos, mas o transforma com seu poder. Gênesis 1:3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Com uma simples palavra, Deus quebra as trevas e introduz a luz. Este ato não requer esforço físico, ou basta sua ordem para que a luz passe a existir. A luz aqui é mais do que uma iluminação física, ela representa a ordem, a clareza e a presença divina no caos. Deus fala, e a criação responde imediatamente, demonstrando a autoridade absoluta de sua palavra. Este versículo nos ensina que a voz de Deus é suficiente para trazer transformação, mesmo nas situações mais sombrias. Gênesis 1:4. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Após criar a luz, Deus a avalia como boa. Esse julgamento não é apenas estético, mas funcional e moral, indicando que tudo o que ele faz é perfeito e tem propósito. A separação da luz e das trevas não é apenas um ato físico, mas também simbólico, representando a introdução de limites, ordem e definição no universo. A luz traz um contraste necessário para que o caos ceda espaço à harmonia. Gênesis 1:5. Deus chamou a luz dia, e as trevas, noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Ao nomear a luz como o dia e as trevas como a noite, Deus exerce sua soberania e domínio sobre o tempo. Ele organiza o ciclo temporal que passará a reger toda a criação. O tarde e manhã representa o primeiro ciclo completo, encerrando o dia inaugural da criação. Este ato mostra que Deus não apenas cria, mas estabelece ordem e ritmo para o universo. No princípio, quando tudo era caos, Deus trouxe a luz. Em um universo sem forma, envolto por trevas e águas indomáveis, sua presença não era passiva. O Espírito de Deus pairava, pronto para agir, como quem contempla a obra que está prestes a iniciar. Com um comando, haja luz, ele transformou a escuridão em claridade. A luz não veio sozinha, ela trouxe ordem, definiu limites e inaugurou o primeiro contraste do universo, o dia e a noite. Essa criação inicial é mais do que uma obra grandiosa. Ela é um testemunho do poder transformador de Deus. Onde havia vazio, ele trouxe propósito. Onde havia desordem, ele estabeleceu ciclos e limites.
Assim como ele nomeou o dia e a noite, ele atribuiu significado a tudo o que fez. E, ao olhar para sua obra, ele declarou que era boa. Isso não era apenas uma avaliação estética, mas uma expressão de satisfação com a perfeição de sua criação. Esse primeiro dia nos ensina que, mesmo em meio ao caos, Deus está presente, pronto para agir com sua palavra poderosa. Assim como ele trouxe luz às trevas do universo, ele pode trazer clareza e propósito às áreas desordenadas de nossas vidas. O primeiro dia da criação não é apenas o início do mundo, é um convite para confiarmos no Deus que organiza, transforma e preenche tudo com significado. A criação da vegetação e do universo luminar. Gênesis 1:11. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi. Deus, em sua palavra criadora, ordena que a terra produza vida vegetal. Ele não apenas cria plantas, mas as dota da capacidade de reprodução. A expressão segundo a sua espécie enfatiza a ordem e a diversidade da criação, mostrando que cada planta possui características únicas e específicas. A semente, contida nos frutos, é o símbolo da continuidade da vida. Este versículo revela o cuidado de Deus em preparar a terra para sustentar a vida futura, criando um sistema sustentável e funcional. Gênesis 1:12. A terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A terra responde imediatamente à palavra de Deus, gerando vida conforme sua ordem. Relva, ervas e árvores frutíferas surgem, cada uma ao segundo a sua espécie. Este detalhe mostra que Deus cria com planejamento, garantindo a diversidade e a harmonia no ciclo da vida. Ao declarar que isso era o bom, Deus reconhece que sua criação não apenas atende ao propósito funcional, mas também reflete sua perfeição e bondade. Gênesis 1:13. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Com a criação da vegetação, o terceiro dia chega ao fim. A estrutura do tempo, marcada por o tarde e manhã, reflete o ritmo divino da criação. Este ciclo contínuo não é apenas uma contagem de tempo, mas um lembrete da progressão ordenada e intencional de Deus em sua obra. Gênesis 1:14. E disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Deus cria os corpos celestes, o sol, a lua e as estrelas. Esses luzeiros não apenas iluminam, mas também desempenham funções específicas na organização do tempo. Eles servem como marcadores de estações, dias e anos, estabelecendo o calendário natural. Este versículo reflete a preocupação de Deus em criar um sistema ordenado, onde o tempo não apenas exista, mas tenha significado e função. Gênesis 1:15. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim foi. Os corpos celestes são colocados no firmamento com o propósito de iluminar a terra. Esta ação demonstra a funcionalidade da criação divina. Em cada elemento criado por Deus tem um propósito específico, contribuindo para a harmonia e o sustento do mundo. A frase "e assim foi" reafirma a eficácia da palavra de Deus, mostrando que tudo ocorre exatamente como ele planejou. No terceiro dia, a terra começou a florescer. O que antes era um espaço vazio agora é preenchido com relva, ervas e árvores frutíferas. A terra obedece à palavra de Deus, gerando vida em abundância, cada planta com sua própria espécie, cada fruto contendo a semente que perpetuaria sua existência. Não era apenas vegetação, era o início de um sistema completo de provisão e reprodução, um ciclo contínuo que refletia a perfeição de Deus. Quando o quarto dia se inicia, Deus volta seus olhos para o firmamento. Os luzeiros surgem, não apenas para iluminar o dia e a noite, mas para organizar o tempo. Eles seriam os marcadores das estações, dos ciclos de plantio e colheita, das celebrações e dos anos. A criação do sol, da lua e das estrelas não era apenas prática, era também majestosa. Deus decorou o firmamento com astros que, além de sua funcionalidade, trazem beleza e inspiração. Esses 2 dias nos mostram a complexidade e a precisão do plano de Deus. Ele não cria apenas por criar, cada elemento tem um papel, uma função no grande quadro de sua obra.
A vegetação não é apenas comida, ela é vida, continuidade. Os luzeiros não são apenas fontes de luz, eles são guias, organizadores do tempo. Deus é um Criador detalhista, que prepara tudo com cuidado, provendo tudo o que é necessário para sustentar a criação que virá. E ao final de cada ato, Deus contempla sua obra e declara: "É bom". Essa bondade não é apenas funcional, é um reflexo do caráter do próprio Criador, que faz tudo com propósito e perfeição. A criação dos animais e do ser humano. Gênesis 1:16. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, fez também as estrelas. Deus cria o sol e a lua, referidos como os dois grandes luzeiros. Eles são descritos como governantes do dia e da noite, indicando sua importância como reguladores do ciclo diário. O sol, com sua luz intensa, preside o dia, enquanto a lua reflete sua suavidade à noite. Além disso, Deus cria as estrelas, decorando o firmamento com incontáveis pontos de luz. Esses corpos celestes não apenas trazem iluminação, mas também são um testemunho do poder criador de Deus, exibindo sua majestade e grandeza no universo. Gênesis 1:17. Deus os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra. O sol, a lua e as estrelas são estrategicamente posicionados no firmamento para cumprir seu propósito de iluminar a terra. Esse posicionamento demonstra que Deus é um Criador meticuloso, que organiza cada elemento para funcionar em harmonia com os demais. Gênesis 1:18. Para governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Os corpos celestes não apenas iluminam, mas exercem autoridade sobre os ciclos do tempo, governando o dia e a noite e mantendo a separação entre luz e trevas. A ordem que eles estabelecem no tempo reflete a continuidade e a harmonia da criação. Ao declarar que isso era o bom, Deus reconhece que sua obra está funcionando perfeitamente, cumprindo o propósito para o qual foi criada. Gênesis 1:19. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Com o surgimento dos luzeiros e sua posição no firmamento, o quarto dia chega ao fim. O ciclo de tarde e manhã reforça a estrutura temporal que Deus estabeleceu desde o início, evidenciando a ordem e o progresso contínuo de sua criação. Gênesis 1:20. E disse Deus: pululem as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra sob o firmamento dos céus. No quinto dia, Deus introduz a vida animal nas águas e nos céus. O termo pululem o evoca abundância, indicando que as águas são preenchidas com uma variedade de criaturas viventes. As aves, por sua vez, surgem para preencher o espaço do firmamento, criando um equilíbrio entre o céu e a terra. Deus mostra sua generosidade ao encher o mundo de vida em abundância. Gênesis 1:21. Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que se movem, dos quais as águas pululam, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Deus cria tanto os pequenos seres aquáticos quanto os grandes animais marinhos, destacando sua capacidade de gerar diversidade e magnitude na criação. A frase "o segundo as suas espécies" só reforça a ordem e a continuidade, garantindo que cada ser tenha características únicas e específicas. Ao avaliar a criação como boa, Deus reconhece que tudo está em perfeita harmonia e funcionando conforme sua intenção. Gênesis 1:22. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, e encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. Deus abençoa as criaturas, concedendo-lhes a capacidade de reprodução e multiplicação. Esta bênção é uma expressão do caráter generoso de Deus, que deseja que sua criação prospere e se espalhe por toda a terra. O ato de abençoar reflete o cuidado de Deus em garantir a continuidade da vida. Gênesis 1:23. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Com a criação das criaturas aquáticas e das aves, o quinto dia é concluído. O ciclo de tarde e manhã novamente reafirma a progressão ordenada e a conclusão de mais uma etapa no plano criativo de Deus. No quarto dia, Deus embelezou o firmamento. O sol, a lua e as estrelas não apenas trouxeram luz, mas também estabeleceram ciclos e marcaram o tempo.
Cada um desses corpos celestes foi posicionado com precisão, formando um equilíbrio perfeito entre luz e escuridão, dia e noite. Eles não apenas iluminam, eles governam, organizam e servem como um lembrete visível do poder criativo e soberano de Deus. Então, no quinto dia, Deus preencheu os espaços que havia criado. As águas antes caóticas tornaram-se o lar de criaturas diversas, desde pequenos peixes até enormes monstros marinhos. No céu, as aves tomaram seu lugar, enchendo o firmamento com movimento e vida. Esse ato não foi apenas funcional, mas abundante. Deus não cria de forma limitada, ele enche a criação de vida em todos os lugares possíveis. Ao olhar para a obra desses 2 dias, vemos um Deus que não apenas cria, mas se deleita em sua criação. Ele abençoa as criaturas, garantindo que elas não apenas existam, mas prosperem, multipliquem-se e preencham a terra. Cada detalhe, desde as estrelas no céu até os pássaros em voo, fala de um Criador que se preocupa em trazer beleza, ordem e abundância ao mundo. Deus não faz nada pela metade, sua criação é completa, funcional e gloriosa. Tudo é feito com propósito, e tudo é feito para refletir sua bondade. Que incrível jornada tivemos hoje! Neste vídeo, exploramos juntos Gênesis 1:23 e vimos como Deus, com sua palavra poderosa, deu forma ao universo. Começamos com o início de tudo, quando ele criou os céus, a terra e a luz, trazendo ordem ao caos. Depois, vimos como ele separou as águas, formou a terra seca e preparou o cenário perfeito para a vida. Também aprendemos sobre a criação da vegetação, dos corpos celestes, e das primeiras formas de vida nos céus e nos mares. Cada passo dessa obra magnífica nos mostrou o cuidado, a sabedoria e o propósito de Deus em cada detalhe. Que este estudo nos inspire a enxergar a presença de Deus em todas as coisas e a confiar que Ele é capaz de trazer ordem e beleza às nossas vidas. Se este vídeo edificou você, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para continuar nos acompanhando em nossos estudos da Palavra de Deus. Muito obrigado por estar aqui, e que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.